E nós estamos no mês de junho, violeta, mês de junho violeta, mês de prevenção às doenças respiratórias. As doenças respiratórias podem afetar estruturas ou órgãos do sistema respiratório, como nariz, laringe, faringe, traqueia, pulmão. E sobre esse assunto, eu converso agora com a pneumologista Fernanda Miranda. Seja bem-vinda, Fernanda! Boa tarde! Obrigada, Cleide. Boa tarde. Tudo bem? Bem, obrigada. Obrigada a você também. Eu estava aqui com inveja de falar de viagem. Mas vamos sentar. falar do junho, né? Vamos falar do junho. Você gosta de viajar? Adoro. Gosto muito. É muito bom, né? Você tem que sair um pouquinho da sua rotina de vez em quando para cuidar da saúde mental, né? Principalmente mental. E hoje em dia a gente vê muito isso, pessoas totalmente desequilibradas porque não conseguem dar um tempo para si mesmo para cuidar da saúde mental. Desequilibrado é o seguinte, porque tem gente que tem, por exemplo, ansiedade demais e fala, não, vai passar, vai passar, vai passar. E passa um ano, passa dois e piora as coisas, né? E a ansiedade, você falou bem, assim, a gente acaba lidando muito com isso, nós pneumologistas, porque a falta de ar é um sintoma de ansiedade. Sim. Então, às vezes, o paciente vai ali ao pneumologista, ele quer investigar uma falta de ar e a gente busca sempre um quadro orgânico e a gente vai ver uma ansiedade. Você falou uma coisa que a gente sempre ouve, eu busco o ar e não acho. Exato, é uma queixa muito comum no nosso atendimento do dia a dia, né? Às vezes aquela respiração suspirosa, a pessoa respira, ai doutora, parece que eu não consigo completar o ar. E a gente investiga ali, tenta buscar qual o motivo e a gente vai ver, e às vezes é uma ansiedade, um estresse, uma depressão, um burnout, né? Burnout também dá muito isso. Então eu gostaria de começar o seguinte, esse mês, né, esse mês que a gente está vivendo, aumenta muito casos de gripes, resfriados. Por quê, doutora Fernanda? É por conta da mudança de clima mesmo? Ou só exatamente. Isso? Inclusive, em junho a gente tem uma data muito importante. O 21 de junho é o Dia Nacional da Asma, porque 21 de junho marca no Brasil o começo do inverno. Ah, tá. Né? E o que nós temos especificamente aqui em Goiás, né? Em Goiás nós temos uma amplitude térmica, ou seja, o meio do dia, agora, por exemplo, a gente sai lá fora, tá calor, mas à noite tá frio. Né? Então varia ali 10 graus ou até mais. Essa amplitude e a baixa umidade relativa do ar. Né? Quem vem para Goiás sabe que nessa época do ano fica mais difícil respirar. O nosso nariz, ele tem algumas funções. Entre elas é umidificar e filtrar o ar que a gente respira para que chegue no pulmão na temperatura e filtradinho. E na temperatura adequada. E às vezes com uma umidade muito baixa, o nariz não consegue, a gente não fica aqui prestando atenção que a nossa garganta fica sempre bem mais seca, né? E isso agride a mucosa do nosso trato respiratório, né? E a qualidade do ar também se altera nessa época. Pela baixa umidade, as partículas de poluição, elas ficam suspensas por mais tempo, né? Não tem a chuva que deposita aquilo ali. Então, a gente acaba respirando um ar de qualidade pior e o nosso pulmão, ele tá ligado diretamente com o ar, né? E a meleca não é mais meleca, já virou uma pedra. Porque, menina, como resseca. Meu Deus, e tem gente que vai fazer uma higiene porque tá tão ressecado que até sangra. Exato, o sangramento nasal é muito frequente. Quem já tem doenças respiratórias do trato respiratório superior, né, que chamamos nariz, seios da face, garganta, costuma experimentar piora, rinite alérgica, sinusites. Aumenta também, a gente acaba ficando no frio em ambientes mais fechados, menos arejados. E aí, se você estiver num ambiente assim e uma pessoa tiver com uma gripe, um resfriado, as viroses são facilmente transmissíveis. Então, a gente tem um aumento desses casos também, de gripes, resfriados. A rinite, uma doença alérgica, ela acontece com mais frequência. O paciente que tem asma pode experimentar uma piora da sua asma. Ou seja, ele tem que estar... os indivíduos que têm doenças respiratórias crônicas, ele tem que estar com a sua doença controlada, né? Para que essa época do ano não seja um gatilho para ele experimentar alguma piora. E também para a doença não controlar a pessoa, né? A pessoa que tem que controlá-la. Exatamente, falou tudo. Doutora, qual que é a diferença entre resfriado e gripe?
A gripe, ela é uma doença causada por um tipo de vírus, que é o influenza, que é aquele que tem a vacina, que a gente deve tomar todo ano. Sempre tomar agora, antes de começar o inverno, né? É melhor que seja assim. E os resfriados também são viroses causados por outros vírus, que não o influenza. Os resfriados costumam ser quadros mais brandos, vamos dizer assim. Então, uma indisposição, um nariz congestionado, escorrendo, um certo mal-estar, pode ou não ter uma febre, né? Você vê que você não está ali normal, mas muitas das vezes você consegue até manter as suas atividades do dia a dia. A gripe já é uma doença que pode evoluir com uma forma bem mais grave, né? Prestar atenção, principalmente em indivíduos maiores de 60 anos, que têm uma gripe, que estão diagnosticados com o vírus influenza, ele deve ser medicado. Isso pode evoluir para um quadro que até precise de uma internação, e aí são sintomas mais severos, né? Uma tosse muito persistente, dores pelo corpo, dor de cabeça, febre. E quando é que uma pneumonia vira gripe? Ou o contrário, né? A gente fala assim, né? Porque realmente a pneumonia, ou a pneumonia ou a tuberculose. Que a tuberculose parece que era uma doença que já estava extinta. Assim, estava controlada. E de repente agora eu tô vendo quadros, pessoas com a doença. Então, dois assuntos interessantes, né? O que a gente sabe é que o vírus, ele funciona, o influenza e outros vírus respiratórios, eles funcionam como uma porta de entrada, vamos dizer assim, para as bactérias. Né? Você está com uma doença, está com uma gripe, um resfriado, a mucosa do seu trato respiratório fica inflamadinha, fica mais friável, fica mais exposta, e aí a bactéria vem na onda ali do vírus e se instala ali, pode chegar aos pulmões e causar a pneumonia. Apesar de que a pneumonia também pode ser causada por vírus, né? Então, a pneumonia é uma doença infecciosa que acomete os alvéolos, que é as porções mais terminais ali do nosso pulmão, e ela pode ser causada por diversos agentes, mais comumente bactérias, vírus, mas pode ter até uma pneumonia causada por fungo, né? A tuberculose é uma doença pulmonar que pode até acometer outros órgãos, mas o pulmão é sempre o mais acometido, que também é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria, um bacilo, né? O bacilo de Koch, já descoberto há muito tempo, que tem tratamento. A tuberculose, ela diagnosticada e sendo tratada, o indivíduo vai se curar, né? Mas há uma certa percepção, como você disse, de erradicação da doença. E, infelizmente, não é isso. A tuberculose é uma doença de alta prevalência e alta mortalidade no nosso país. Eu me lembro do meu pai, que ele era músico, ele contava que nos anos 50 morria-se muita gente de tuberculose, e geralmente eram os poetas, os músicos, os boêmios, porque eles não se cuidavam, eles ficavam muito na noite, e a noite propiciava isso, né, doutora? Exatamente, e naquela época não havia tratamento. Então, seu pai também devia ter te contado que aquele indivíduo diagnosticado com tuberculose, colocavam eles em sanatórios, que inclusive teve em Goiás, né? E tentavam, né, fazer sanatórios em ambientes na serra, em altas altitudes, porque se pensava, lá é um ar mais puro, né, pode ser que esse indivíduo melhore ou não. Às vezes a doença até se curava sozinha e, na maioria das vezes, levava as pessoas ao óbito, né? Hoje tem tratamento, mas é importante salientar que toda vez que um indivíduo tem tosse, e essa tosse perdura por mais de 2 semanas, ela pode vir ou não com expectoração, havendo febre, que é bem característica, aquela febre no finalzinho da tarde, acompanhada de uma sudorese noturna, uma perda de apetite, perda de peso, muito sinal de alerta, isso pode ser tuberculose. E está aí mesmo no nosso meio, ela é uma doença de alta prevalência, infelizmente ainda. E olha, eu pensando que ela já estava erradicada. Mas tem as doenças respiratórias mais comuns, né, que afetam o sistema respiratório. Sim, as doenças respiratórias mais comuns, as agudas, que a gente já comentou aqui, as viroses, pneumonias, né? A gente não pode esquecer que o tabagismo é uma doença.
Ah, é? É, ele tem um código internacional de doença. O tabagismo por si só, ele é uma doença e ele leva a inúmeras outras doenças, não só respiratórias. E a gente tem uma prevalência de 15% da população brasileira. Esse dado é de um estudo feito há alguns anos aqui no Brasil. Acima de 40 anos são portadores de uma doença chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que você deve escutar sempre por aí com o nome de enfisema pulmonar, diretamente relacionado ao tabagismo. Né? E quem é o passivo também pode adquirir essa doença? Pode. A gente tem muitos casos em que o marido ou a esposa eram os fumantes e que fumaram uma vida, né, ali dentro do quarto, dentro de casa, e foi o cônjuge ou o companheiro que acabou adquirindo o enfisema pulmonar. É uma doença de alta prevalência. Outra também muito comum no nosso meio, cerca de 20% da população brasileira tem, é a asma. Que às vezes o indivíduo fala, não, doutora, eu não tenho asma, eu tenho bronquite. Nada melhor do que hoje nós estamos lá fazendo a ação para isso, para levar conhecimento. E às vezes você fala para o indivíduo, fala, não, você tem asma. E a pessoa às vezes passou uma vida toda ali com asma e não colocou o nome, né, da doença de forma correta para tratar de forma correta. Então, a asma e o enfisema pulmonar são duas doenças de alta prevalência. Doutora, a senhora me desculpa a sinceridade, mas existe profissional ruim de qualquer área. Existe apresentador ruim, existe médico ruim. Não é o seu caso. Mas você sabe que às vezes a pessoa tem uma doença e foi diagnosticado com outra. Aí houve um erro, aí a pessoa fala, não, eu confio no doutor, ele falou que eu tenho bronquite, aí eu tô cuidando da bronquite o tempo todo, mas depois vai ver asma. Mas a diferença é tênue mesmo? Na verdade, sim. É importante a gente falar que porque o que acontece? A asma, ela segue alguns caminhos, uma história natural da doença. Então, tem aquele indivíduo que começa a ter asma desde muito jovem, desde criança, e aí chega ali na puberdade e aquelas crises cessam, ele deixa de ter sintomas. Isso não é porque pôs um jabuti embaixo da cama, não é por causa disso, não. É porque é a história da asma. E aí, às vezes, nunca mais ele vai ter. Às vezes não, às vezes interrompe aquelas crises, aqueles sintomas e ele volta a ter na vida adulta. Ou às vezes nunca teve nada e passa a ter na vida adulta. São as asmas, vamos dizer assim, né? São modalidades diferentes, né? O que a gente chama de fenótipo da doença. Então, muitas das vezes, o pediatra na criança, ele realmente, na idade muito assim, 5, 7, até 10 anos, às vezes é difícil de você já colocar esse nome de asma na criança, porque pode ser que aquilo ali realmente vá desaparecer e foi um quadro brônquico. Bronquite, tudo que na medicina que termina em ite, quer dizer que está inflamado. Diverticulite, apendicite, chatice, né? Chatice, tá inflamado. E aí, o que acontece? A bronquite, ela é uma inflamação do brônquio. Entendi. Brônquio é por onde circula o ar nos nossos pulmões, né? Então, é um termo genérico. Você pode ter um quadro de bronquite agudo, né? Eu tive uma gripe, tive um resfriado, fiz uma bronquite, meu brônquio inflamou, né? A asma, vamos dizer assim, grosseiramente, é um tipo de bronquite, né? Mas é uma doença de alta prevalência que precisa ser corretamente diagnosticada porque tem tratamento. O nosso objetivo é deixar o indivíduo sem sintoma nenhum, que ele não tenha falta de ar, que ele não tenha tosse, que ele não tenha chiado no peito. Doutora, é verdade que a gripe ela tem um ciclo de uma semana? Comumente, sim. Né? A gente coloca ali as viroses, de um modo geral, elas são autolimitadas. Então, se eu ficar quietinha, se eu fizer o meu repouso, se eu tomar o sintomático, o remédio para febre, me hidratar bem e me cuidar, ela vai ser autolimitada e ela vai melhorar ali em torno desse prazo. Alguns indivíduos experimentam sintomas por mais tempo. Lembrando que tem a chamada tosse pós-infecciosa. Você já teve isso de ter um resfriado, uma gripe e depois ficar muito tempo tossindo? Já tive. Exatamente, a gente chama isso de tosse residual ou pós-infecciosa. É muito comum. Nessa época, a gente recebe muito os pacientes nos nossos consultórios falando, poxa, eu gripei, mas a tosse não me larga. Eu melhorei, eu tô bem, mas a tosse tá aí. É verdade. Essa tosse tem tratamento, ela deve ser tratada.
O cigarro eletrônico está acabando com os jovens atualmente, doutora? Está, infelizmente. Mas dizem que não tem nada de impureza nele, que ele é eletrônico. Balela. É, né? A indústria do tabaco, ela é muito inteligente, né? Ela é muito esperta. Quando ela viu que ela estava perdendo terreno, né? Perdendo consumidores para o cigarro convencional, esse branco, esse feito da folha do tabaco, que se fuma queimando, né? O tabaco, houve uma redução substancial no mundo todo, mas no Brasil foi uma queda vertiginosa. Foi, o Brasil é número. campeão em parar de fumar, né? Campeão, exatamente. E é muito bonito de ver isso, porque as campanhas foram feitas com muita seriedade e com muita persistência. Eu lembro que eu acompanhei todo esse processo. Exatamente. Nossa, e a foi muito campanha bacana. continua, né? Você vê que é proibido propaganda, é proibido que eles patrocinem o esporte. Vem aquelas figuras das doenças nos maços de cigarro. A indústria percebeu isso e ela pensou, gente, nós precisamos agir, né? Agir, arrumar outra forma. De matar ela o vai povo. aonde? Ela não vai em mim, que já tem uma certa idade e tal. Ela vai no jovem, porque é o jovem que vai ser o consumidor, o cliente dela por muitos anos, né? Então, eles inventaram de colocar mais uma molécula ali na nicotina, fizeram o que a gente chama de nicotina salt, ou sal de nicotina, né? Eles estão se livrando do agricultor que cultiva a planta do tabaco, porque eles estão fazendo a nicotina de forma sintética. Em laboratório. Então, hoje a gente tem uma nicotina sintética, que a gente nem sabe ainda muito bem o quanto ela é parecida com essa que vem do tabaco ou o quanto ela é pior. Essa nicotina, colocaram ela numa fórmula líquida, numa concentração absurdamente maior do que no cigarro. Você já viu um maço de cigarro? Está escrito assim, que ali naquele maço tem 21 miligramas de nicotina. Cada cigarro tem mais ou menos 1 miligrama, né? Aquele 21. Dentro de um pod, que é a 4ª geração de cigarros eletrônicos e que a galera, principalmente os jovens estão usando, tem no mínimo 44 miligramas. Misericórdia. Tem alguns que têm até 70. Misericórdia. Então, é uma concentração de nicotina muito maior. Não há aquele desconforto do cheiro ruim, né? Aquela coisa assim de você estar incomodando e tal. É bem sociável, Ele tem sabor, né? Ele é saborizado, né? Ele tem um gosto que remete. Eu tive um paciente que falou, doutor, o cigarro eletrônico, o que eu compro tem gosto de abacaxi com hortelã. E eu adoro abacaxi com hortelã. Oh, meu Deus. Então, assim, são vários os sabores, ou seja, só que a gente sabe que essa conta vai vir. Ele é tão viciante quanto o outro? Muito até mais. É mesmo? A gente tem um cálculo que nós fazemos quando, por exemplo, eu atendo um indivíduo. Eu quero parar de usar eu quero parar de usar o cigarro eletrônico. Eu pego ali e falo, me dá aqui a embalagem do seu cigarro. E eu vou ver lá quantos miligramas que tem e quantas vaporadas que tem naquele dispositivo daquele paciente. A gente faz umas conversões e o que a gente tem visto é que pessoas jovens de 18 a 24 anos que, usando o cigarro eletrônico, estão fumando o equivalente a 50 cigarros por dia. Meu Deus do céu, olha que perigo que o seu filho, que o seu neto, que o seu sobrinho está passando, porque a indústria está focada no adolescente. Porque na terceira idade não vem mais, porque a gente também já está... Mas é também, né? Exatamente, estamos livres aí desse vício. E o jovem, ele acha divertido, ele quer se afirmar, ele quer participar daquele grupo. Não sei bem te explicar, assim, são vários, né, os motivos psicológicos, né? Mas o jovem, ele acaba sendo influenciado com mais facilidade, né? Parece uma coisa tecnológica, parece algo, né? Parece ali um pendrive, parece algo muito, assim, diferente. Fazer aquele vapor que eles soltam e tudo, mas isso daí a gente tem visto. Eu tive, particularmente, o caso do filho de um amigo meu que eu tratei esses dias com uma doença inflamatória grave no pulmão, ele usuário de pod. Nossa. Então, assim, é bem perigoso, viu? A última pergunta, doutora, o pulmão, ele é regenerável como o fígado?
Então, na verdade, o que a gente considera, vou te dar um exemplo prático, né? Tem uma coisa muito pouco feita no Brasil, mas que deveria ser focada muito mais. Você já reparou que nós, mulheres ou os homens, a gente está ligado todo ano em ir no mastologista ou no urologista fazer prevenção de câncer de mama, fazer prevenção de câncer de próstata. Sim. E muito pouco se fala em se fazer prevenção de câncer de pulmão. Né? Rastrear, na verdade, não é prevenção, é rastrear. Você vai no seu mastologia para saber se está tudo bem. Você está rastreando se você tem ou não câncer de mama. E se faz muito pouco isso no Brasil ainda, de se rastrear o câncer de pulmão. Quem que deve, vamos dizer assim, olha, eu preciso ir fazer exame? Quem tem entre 50 e 80 anos e tem história de ser fumante ou de ter parado de fumar há menos de 15 anos. Então, eu quis falar isso por quê? Porque se o indivíduo parar, eu vou parar de fumar, ele para hoje, o pulmão dele, além de evitar doenças, né, de se evitar doenças no futuro, não só respiratórias, mas cardiovasculares, entre outras, dali a alguns anos, ele pode ser considerado como um indivíduo que nunca fumou. Ah, tá. Tá? Então, assim, não é nem que regenera. Às vezes, aquela doença que viria, não veio, porque ele parou de fumar, né? O câncer de pulmão é uma delas, né? Então, se o indivíduo tem essa idade, acima de 50 anos, ele é fumante, ou ele parou há menos de 15 anos, ele deve pedir para o seu médico, além de prevenção de rastrear câncer de próstata ou de mama, ele tem que pensar, será que eu não devo procurar aí alguma coisinha no meu pulmão de vez em quando? Então, a gente, fica ligado, viu? Querida, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Você vai ter que voltar mais vezes, que tem um monte de perguntas que eu queria fazer e não deu tempo. Com o maior prazer. A hora que você chamar, eu tô aqui. Adorei.